Você já se sentiu como se estivesse no limite? Como se todo o peso do trabalho e das responsabilidades estivesse sobre os seus ombros. Esse sentimento de exaustão constante, onde não há mais energia para continuar, não é apenas um sinal de cansaço mental. Ele pode ser um aviso do seu corpo que está sofrendo. O burnout, além de afetar a sua mente, também tem um impacto direto e profundo na sua saúde física. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Não se trata apenas de estar mentalmente exausto, mas de como esse estresse contínuo pode manifestar-se em doenças físicas graves que podem comprometer a sua qualidade de vida a longo prazo. Neste vídeo, vamos explorar o que acontece com o seu corpo quando você ignora os sinais de desgaste mental. A pressão alta, os problemas digestivos e a insônia são apenas alguns dos sintomas físicos que o burnout pode causar. A boa notícia, no entanto, é que existem soluções. Existem mudanças simples e práticas que você pode incorporar na sua rotina diária para aliviar o estresse e proteger o seu corpo de danos irreversíveis. Você sabia que muitas dessas doenças físicas podem ser prevenidas? Tudo começa com a mudança de hábitos. Ao longo deste vídeo, vou te mostrar como pequenas alterações na sua rotina podem fazer toda a diferença na sua saúde física e emocional. Vamos abordar como exercícios, alimentação e técnicas de relaxamento podem ajudar a controlar os efeitos do burnout no seu corpo. Então, se você sente que está chegando ao limite ou se já está lidando com sintomas de burnout, continue assistindo. Vamos aprender como cuidar de si mesmo e garantir que seu corpo se mantenha saudável enquanto você lida com a pressão do dia a dia. Burnout e seus sintomas mentais. Antes de entrarmos no impacto físico do burnout, é importante entender o que ele realmente é e como ele afeta a nossa mente. O burnout é um estado de exaustão profunda que vai além do simples cansaço físico. Ele é o resultado de um estresse crônico, muitas vezes causado por uma sobrecarga de trabalho ou por uma pressão constante para ser produtivo. Esse esgotamento mental pode se manifestar de várias formas e, na maioria das vezes, o impacto é silencioso, sendo mais difícil de identificar antes que as consequências se tornem graves. Os sintomas mentais do burnout são fáceis de reconhecer, mas frequentemente ignorados. Um dos principais sinais é a fadiga extrema, que não desaparece com uma boa noite de sono. A sensação de estar sempre cansado, mesmo após descansar, é um indicativo claro de que o corpo está lutando contra o estresse constante. Além disso, quem sofre de burnout costuma experimentar uma falta de motivação, um desinteresse geral pelas atividades que antes eram prazerosas ou que faziam parte da rotina de trabalho. A produtividade diminui e as tarefas que antes pareciam simples tornam-se desafiadoras e até opressivas. Outro sintoma comum é a ansiedade constante. Pensamentos preocupantes e uma sensação de impotência aumentam à medida que a pressão se intensifica. Esse sentimento pode levar a uma irritabilidade excessiva, fazendo com que o indivíduo se sinta facilmente frustrado ou até mesmo desconectado emocionalmente de pessoas e atividades cotidianas. É como se a pessoa estivesse desaparecendo no meio de sua própria vida, desconectando-se dos outros e de suas próprias emoções. A questão é que, quando o burnout começa a afetar a mente, ele acaba se tornando um ciclo vicioso. O estresse e a exaustão mental começam a consumir tanto a energia da pessoa que o corpo também começa a dar sinais de alerta. A falta de energia mental resulta em uma diminuição da imunidade e, em muitos casos, o indivíduo não percebe que a pressão mental está afetando sua saúde física até que os sintomas se tornem mais evidentes. Neste vídeo, vamos detalhar como essa fadiga mental se traduz fisicamente, afetando o corpo de maneiras que muitas vezes são subestimadas. E, mais importante, vamos explorar como identificar esses sinais antes que eles evoluam para problemas mais sérios. O impacto do burnout no corpo. Quando falamos de burnout, é comum pensarmos apenas no esgotamento mental e emocional. No entanto, o impacto físico desse desgaste é igualmente grave e muitas vezes mais difícil de reconhecer. O corpo, em sua tentativa de lidar com o estresse constante,
começa a apresentar sinais de que não está mais funcionando como deveria. O estresse crônico, se não tratado, pode se manifestar em diversos sintomas físicos que vão desde problemas cardiovasculares até disfunções no sistema digestivo. E o pior, essas condições podem se agravar se não forem cuidadas a tempo. Um dos primeiros sinais físicos do burnout é a pressão arterial elevada. O estresse constante faz com que o corpo libere cortisol, o hormônio do estresse que prepara o corpo para uma resposta de luta ou fuga. No entanto, quando esse processo se repete constantemente, ele sobrecarrega o sistema cardiovascular, levando ao aumento da pressão arterial. Esse quadro, se não controlado, pode evoluir para problemas mais sérios, como hipertensão crônica, aumentando o risco de ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, AVCs. Mesmo que o indivíduo não perceba, sua saúde cardiovascular está sendo afetada diretamente pela sobrecarga emocional e mental. Outro impacto físico do burnout é nos problemas digestivos. O sistema digestivo é extremamente sensível ao estresse. Quando você está estressado, seu corpo entra em um estado de alerta máximo, o que pode alterar o funcionamento normal do trato gastrointestinal. Isso pode levar a distúrbios como gastrite, refluxo ácido e até a síndrome do intestino irritável, SII. O estresse prolongado pode comprometer o equilíbrio da flora intestinal e afetar a produção de enzimas digestivas, causando desconforto abdominal, inchaço, constipação e diarreia. Muitas pessoas, ao enfrentar esses sintomas, não associam diretamente ao estresse, mas na verdade, o burnout pode ser a raiz do problema. Além disso, os distúrbios do sono são uma consequência direta do burnout. A insônia se torna quase uma constante para aqueles que estão vivenciando esse tipo de estresse prolongado. A dificuldade em desligar a mente ao final do dia, com pensamentos e preocupações constantes, impede que o corpo consiga relaxar e ter um sono reparador. O ciclo de sono se torna irregular, com interrupções frequentes, e muitas vezes a pessoa acorda ainda mais cansada do que quando foi para a cama. A falta de sono adequado afeta ainda mais a saúde, comprometendo o sistema imunológico e tornando o corpo mais vulnerável a doenças. Além desses problemas mais comuns, o burnout pode se manifestar também em dores musculares e tensões. O estresse constante faz com que os músculos se contraiam, especialmente na região do pescoço, ombros e costas. Isso leva a uma sensação de cansaço muscular e até mesmo ao desenvolvimento de enxaquecas tensionais. A pessoa pode começar a sentir dores persistentes e um desconforto físico que parece nunca desaparecer. Esse tipo de dor é um sinal claro de que o corpo está sendo sobrecarregado e precisa de descanso e cuidado. O burnout também pode enfraquecer o sistema imunológico. Quando estamos estressados, o cortisol em excesso suprime a eficácia do sistema imunológico, tornando o corpo mais suscetível a infecções e doenças. As pessoas que estão passando por burnout podem ficar doentes com mais frequência, além de demorarem mais para se recuperar de doenças comuns, como gripes e resfriados. Esses sintomas físicos não são apenas desconfortáveis, eles são sinais de que o corpo está sendo levado além dos seus limites. E muitas vezes, quando esses sinais se tornam mais evidentes, o dano já pode estar feito. Portanto, é essencial entender como o burnout se manifesta no corpo para que possamos tomar as atitudes necessárias a tempo. Consequências a longo prazo do burnout não tratado. Ignorar os sinais do burnout, seja no aspecto mental ou físico, pode levar a consequências graves e irreversíveis ao longo do tempo. O impacto não se limita a dores momentâneas ou noites mal dormidas. Os efeitos do burnout podem perdurar por anos e, muitas vezes, transformam-se em condições crônicas que afetam a qualidade de vida de forma permanente. Quando o estresse é constantemente ignorado e não tratado, o corpo e a mente começam a entrar em um ciclo vicioso, onde o cansaço e a exaustão se tornam parte da rotina, prejudicando cada vez mais a saúde. Uma das consequências mais sérias do burnout não tratado é o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O estresse prolongado e o aumento contínuo dos níveis de cortisol podem afetar gravemente o coração e os vasos sanguíneos. Estudos indicam que pessoas que enfrentam burnout por períodos longos têm um risco significativamente maior de sofrer ataques cardíacos ou acidentes vasculares cerebrais, AVCs.
O cortisol elevado pode danificar as paredes das artérias, tornando-as mais rígidas e suscetíveis ao acúmulo de placas de gordura, o que leva a um aumento na pressão arterial e ao aumento do risco de problemas cardíacos. Esses problemas podem ser evitados se o burnout for identificado e tratado precocemente. Além dos problemas cardiovasculares, o burnout não tratado pode também resultar em distúrbios hormonais e metabólicos, como o diabetes tipo 2. O estresse crônico pode afetar a produção de insulina e outros hormônios essenciais para o equilíbrio metabólico, tornando o corpo mais propenso a distúrbios como a resistência à insulina. A resistência à insulina, que é um precursor do diabetes tipo 2, pode ser exacerbada pela constante exposição ao estresse e à exaustão. Isso significa que o burnout não só prejudica o funcionamento do corpo, mas também pode acelerar o aparecimento de doenças graves, como o diabetes, que exigem um controle contínuo e afetarão a vida da pessoa por muitos anos. Outro aspecto a ser considerado são os impactos psicológicos de longo prazo. O burnout pode evoluir para quadros mais graves de depressão e ansiedade. A pessoa que sofre de burnout crônico pode começar a sentir uma sensação de desesperança e desamparo, além de uma perda generalizada de interesse por atividades que antes eram prazerosas. Em muitos casos, isso pode levar à depressão clínica, que exige tratamento médico especializado e pode durar meses ou até anos. A combinação do desgaste emocional com a falta de suporte adequado pode resultar em uma crise existencial que torna ainda mais difícil superar o estresse inicial. Além disso, o impacto a longo prazo do burnout também pode afetar relacionamentos pessoais e profissionais. As pessoas que estão em um estado constante de estresse e exaustão frequentemente se tornam mais irritáveis, distantes e menos empáticas. Isso pode resultar em dificuldades no relacionamento com colegas de trabalho, amigos e familiares. O esgotamento pode gerar uma sensação de desconexão, isolando ainda mais o indivíduo, que já se sente emocionalmente exaurido. Esse isolamento, por sua vez, aumenta o ciclo de estresse e pode fazer com que a pessoa se sinta ainda mais sobrecarregada e incapaz de lidar com os desafios da vida cotidiana. Quando o burnout chega a esse ponto, o corpo e a mente não conseguem mais funcionar de maneira saudável sem intervenção. É por isso que a prevenção e o tratamento precoce são essenciais. Caso contrário, as consequências podem se estender para todas as áreas da vida e afetar irremediavelmente a saúde, o bem-estar e a felicidade de uma pessoa. Agora que já sabemos os impactos sérios do burnout e suas consequências a longo prazo, é hora de focar na solução. Prevenir o burnout, ou pelo menos minimizar seus efeitos, é possível através de uma série de mudanças no estilo de vida. Essas mudanças não exigem medidas drásticas, mas sim ajustes simples e práticos no dia a dia que podem fazer uma diferença significativa na saúde física e mental. A chave para evitar o burnout é equilibrar as demandas do trabalho e da vida pessoal, cuidar da saúde mental e, principalmente, dar ao corpo o descanso e os cuidados de que ele precisa.